que Deus, aleluia, vai falar conosco, já está falando conosco neste lugar. Aleluia, foi lido aqui, né? Aleluia, a palavra já. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar sobre o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Só quero frisar aqui como tema, né, o corpo como templo do Espírito Santo. Aleluia. Como o texto áureo diz, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Está em 1 Coríntios, capítulo 6 e 19. Uma palavra de Paulo aos Coríntios, né? Onde Paulo pregava, era o pregador, pregava a palavra lá na cidade de Coríntios, né? A verdade prática diz ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. Toda a diferença na maneira como possuímos. Né? Palavra esta, né, que desta lição rica, falando sobre, nós já estudamos, né, aí desde o início, o homem, o corpo e a alma e o espírito. Estudamos já o corpo, que é a maravilhosa obra da criação de Deus. Estudamos o corpo e as consequências do pecado. E hoje nós vamos estar estudando o corpo como templo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Templo. Aleluia. O templo, aleluia, é nós. Aleluia. O templo, aleluia. Eu quero começar iniciando, aleluia. O templo aqui é um templo, é um salão que nós congregamos. É um salão onde nós estamos aqui, todos os cultos, ensaio, né? 4 paredes, né? E isso estou falando físico, tá? Físico. Aqui nós temos em 4 paredes. Só que este salão não é nosso. Esse salão não é nosso. Esse salão é alugado. Tem um dono esse salão. Esse salão aqui tem um dono. O dono é o pastor Tiago. É o dono deste salão. Nós usufruímos do salão, né? Só que se for para a gente mudar qualquer coisa neste salão, como foi colocado o piso, foi falado com o pastor Tiago. Nós falamos com o pastor Tiago, ó, pastor Tiago, nós vamos mudar tal, o piso, colocar o piso, né? O Dorival está aqui, falamos com ele. E aí nós não temos que mudar as coisas sem falar com o dono. Sem falar com o dono. Esse salão tem um dono. E tudo que eu for fazer aqui, primeiramente, se for algo aqui, colocar um gesso aqui na parede, se for para colocar, fechar aqui esse local aberto aqui, nós temos que chegar para o pastor Tiago. Ó, pastor Tiago, você autoriza? O senhor autoriza a gente, aleluia, fechar lá? O pastor Tiago, sim, não, autoriza. Bem. Então, ele é o dono deste salão. Então, tudo que nós for fazer, nós temos que falar com ele. É a mesma coisa nas nossas vidas. Quando nós estávamos lá no lamaçal do pecado, lá no mundo, nós éramos cheios de lixo. Nosso tempo era cheio de lixo. A nossa casa era cheia de lixo. Cheio de coisas do pecado. Prostituição, bebedeira, aqueles que estavam no caminho das drogas. Todos aqueles que vieram do mundo sabem o que eu estou falando. Quem é do berço cristão, né? Amém. Mas quem veio lá do mundo, nós viemos cheio de lixo, cheio de sujeira. E quando nós viemos para a casa do Senhor, nós aceitamos Jesus, Jesus nos aceitou. Aí o salão muda, a casa muda, o templo muda. Glória a Deus, aleluia. E o templo somos nós. E a sujeira que nós fazíamos lá fora, o pecado que a gente fazia lá fora, caiu no mar do esquecimento. Quando nós se batizamos, nas águas, quando nós éramos convertidos, se batizamos e começamos a ter cargo, começamos a fazer a obra do Senhor, o nosso tempo mudou.
Agora o templo não pertence à minha vida mais. Né? Eu já estou antecipando, meu Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Vamos lá. A introdução. Eu só frisar aqui ainda o versículo 19, que já foi lido e vou ler novamente. Ou não sabei que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aí vem o 20. Porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo, e não o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluias. Eu ia falar aqui, mas deixa mais para frente. Não vou se atropelar aqui. A introdução diz assim: na lição anterior, vimos como o pecado afetou o corpo humano, trazendo sofrimento e morte. Mas vimos também que a obra redentora de Cristo é poderosa para restaurar todas as coisas, o que inclui a redenção de nossa matéria corrompida, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 23. Nesta lição, estudaremos a respeito do corpo, como templo do Espírito Santo, enfatizando sua importância e necessidade de cuidado, principalmente quanto à santificação. Então, nosso corpo, quando nós viemos para a casa do Senhor, viemos, aleluias, nós estamos mudando, como falei, já mudamos. Outrora nós estávamos lá no mundo, né? Fazia o que quiser, queria, o inimigo fazia o que quisesse com nossas vidas. Mas um dia, pessoas falou do amor de Deus para você. Falou da palavra de Deus e ardeu no coração, e você se chegou diante do Senhor. E quando você chegou diante do Senhor, algo mudou na sua vida. O templo, nós estamos falando aqui, palavra-chave é o templo. O templo já mudou. Como falei, o lixo que você carregava já não pode carregar mais. As coisas que você fazia lá no mundo, você não tem que fazer aqui mais. Quando você está na... Porque, como disse, aleluia, você já tem um dono, eu tenho um dono. Aleluia. E esse dono se chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Corpo, propriedade e habitação divina, comprado e selado. Olha que maravilha. Aleluia, Jesus. Nós fomos comprados, já comprados. Daí fomos selados pelo Espírito Santo. Aleluia. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. Assim como o Espírito e a alma, nosso corpo também foi comprado por Cristo. E tem o selo do Espírito Santo. Quando você vai no correio, quando você vai mandar uma carta, quando você vai mandar um documento, aleluia, ou algo que você vai postar no correio, lá eles vão te dar um selo. Eles vão colocar um selo, aleluia, no produto que você está mandando, sendo despachado. E esse produto, aleluia, se você não tiver um selo do correio, aleluia, não adianta nada. Se não tiver, tem que ter um selo, porque vai ter o selo e vai ter o número do rastreamento, que você vai rastrear aquele produto no correio. E mesmo assim, no nosso corpo, aleluias, quando o Senhor nos comprou, aleluias, Ele nos comprou e nos selou. Aleluia. Porque automaticamente, quando você veio do mundo, Jesus te aceitou, automaticamente o Espírito Santo já entrou no teu templo. Aleluia. Já fez morada no teu templo. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. E muitas vezes, muitos não entendem. Né? Muitos não entendem. Aleluias, que o templo que habita o Espírito Santo já não é meu, já não pertence à minha vida. Já pertence a Deus. Porque o Deus, aleluia, não tem preço. Não tem dinheiro nenhum
aleluias, o que Jesus fez pela minha vida, pela sua vida, pelas nossas vidas. Ele nos comprou com o teu sangue, sangue carmesim vertido naquela cruz do Calvário. Aleluia. E salvou, aleluias, das garras do inimigo, do diabo. O inimigo, ele fazia o que quisesse com a minha vida, com a sua vida. Mas um dia Jesus, ele pegou você, deu lá do lamaçal do pecado e trouxe para a presença dele. E o Espírito Santo habita neste templo, que é essa carcaça que você vê, que nós temos, que é o nosso corpo. Aleluia. Então é algo interessante. É algo interessante, igreja. Né? Aleluia. Isso Paulo falando, né? Aí, isso nos torna propriedade de Deus em todos os aspectos, inclusive no físico. O que é o físico? O físico somos esse corpo que você está enxergando. Aleluias, glória ao Senhor. Que é literalmente templo e santuário, como Jesus prometeu lá para os discípulos, né? Quando os discípulos estavam com Jesus, Jesus andava com os discípulos, aonde Jesus ia, os discípulos estavam juntos. Só que chegou o dia, o tempo, de Jesus ser crucificado na cruz do Calvário. Aí, quando Jesus foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou e apareceu para os discípulos. Só que falou para aqueles homens, falou: olha, eu vou até o Pai. O meu tempo está acabando aqui na terra. Eu vou até o Pai. Só que não vou deixar vocês só. Oh, glória. Aleluia. Vocês não estarão sozinhos. Vai vir um Consolador. Aleluia, que vai habitar no templo. Aleluia. Aleluia, que se chama Espírito Santo. O Espírito Santo vai conduzir vocês. Vai levar vocês aonde ele vai querer levar. Então não será mais vocês. É o Espírito Santo que vai guiar vocês. Aleluia. Como diz aqui, ó. E Jesus prometeu aos discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Então, essa pessoa se chama o Espírito da Verdade, Aleluia. que habita convosco e estará em vós. Que está em João, no capítulo 14, versículo 16 e 17. A expressão habita convosco, aleluia, estará em vós, indica dois estados distintos: antes da morte e a ressurreição de Jesus. Aleluia, antes da morte e a ressurreição de Jesus, os discípulos tinham presença do Espírito com eles. Depois passaram a tê-lo dentro deles. Então agora, antes estava o físico, que era Jesus. Jesus como pessoa, como carne, como Deus, estava junto com aqueles homens, com os discípulos. Mas quando Jesus, aleluias, ele foi crucificado, aleluias, ressuscitou, agora estaria em Espírito Santo, habitando no templo, que é o nosso corpo. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. Estão entendendo, igreja? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Então é bom, essa lição é muito boa. Aleluia. Jesus. Aí, aleluias, glória ao Senhor Jesus. A expressão habita convosco estava antes da morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos tinham a presença do Espírito com ele. Depois passaram a tê-lo dentro deles. Pela experiência de regeneração, como acontece com todos que nascem de novo. Como Jesus falando lá, indagando com Nicodemos, né? Aquele que não nascer de novo não faz parte do reino. Nós, como falei, nós nascemos de novo. Nós estávamos no mundo pecaminoso. Só que Jesus nos trouxe para a glória dele, nos trouxe para a presença dele. Agora, aleluia, um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Agora nós pertencemos ao nosso Deus. Então nós não temos que mudar nada.
aleluias, o nosso templo tem que estar sempre sarado, aleluias, porque o pecado já não pertence mais a este templo aqui. O pecado não pertence mais a esse templo. Por mais que tem pessoas ainda, mesmo que está dentro da igreja, ainda pecam. Tem pessoas que ainda pecam, né? Mas o templo é nosso Deus, já não pertence mais a nós. Como propriedade e habitação divina, temos de nos santificar, olha aí, e nos dedicar a Deus por inteiro. Então Jesus, ele não quer nós, aleluia, só metade. Ah não, hoje eu sirvo Jesus, amanhã eu sirvo o mundo. Hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu sirvo o mundo. Não. Para Jesus, para Deus não tem essa. Ou você, aleluia, serve 100% ou serve 100%. Não tem a meia boca, como que fala aí, meia boca, né? É 100%. O templo é 100% de Deus. Engana, olha só que interessante essa fala aqui no mundo, né? Engana-se os que dizem que ele quer apenas o coração. Será mesmo, presbítero? Eu falei aqui, né, na primeira aula, Jesus não quer só o coração, ele quer o templo inteiro. Aleluia. Glória a Deus. O templo é dele, ele nos comprou. Eu já não sou dono mais desse corpo. Ele é meu dono. É ele que me conduz, é o Espírito Santo que me leva aonde ele quer levar. Não é eu. Não tem aquele negócio, eu vou para cá. O Espírito Santo fala, você não vai, você tem que ir para cá. E às vezes tem pessoas que desobedecem o Espírito Santo. E aí tem coisas difíceis. Oh, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluias. Aleluia, Jesus. Não sabeis vós. Aleluia, glória a Deus. Tópico 2, subtópico 2. Não sabeis vós? A pergunta retórica feita por Paulo aos Coríntios indica que, apesar de ensinados, o mais interessante é que Paulo pregava lá em Corinto. Você via que lá em Corinto tinha aquelas meretrizes, aquelas prostitutas. Aleluia. Então Paulo pregava na igreja, pregava lá, para que não viesse a acontecer que o templo se sujasse. Né? Aí diz, faltava-lhe uma compreensão espiritual correta acerca da mordomia do corpo. O apóstolo faz semelhante indignação por 4 vezes. Aleluias, glória ao Senhor. Os coríntios eram imaturos e carnais. Por isso havia tantos pecados entre eles. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Discussões que visam negar a necessidade de santificação corpórea. São sinais de imaturidade e carnalidade, inclusive as relativas ao vestuário. Aí, aleluias, o comentarista fala a respeito de Adão e Eva. Quando Adão e Eva, aleluias, estavam lá no jardim do Éden, eles eram nus. Não tinha vestuário, né? Não tinha malícia, não tinha nada de malícia, o inimigo não tinha tocado ali. Mas quando a serpente veio corpórea, o inimigo veio corporando a serpente, aí Eva cai, Adão cai, e aí abre os olhos dos dois. E quando abre os olhos dos dois, eles veem que estão nus. Primeira coisa que eles vão fazer é pegar folhas para cobrir. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Só que Deus, aleluia, ele substituiu por roupas. Aleluia, né? Aqui, diz aqui, depois do pecado, Adão e Eva cobriram com aventais de folhas de figueira. Só que Deus os substituiu
por roupas de peles, demonstrando que o corpo, seja da mulher, seja do homem, olha aí, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. Se você olhar em dias atuais que nós vivemos, você vê pessoas dentro de igreja. Eu falo, irmãos, de modo geral. Tá? Eu falo de modo geral, as igrejas. Você vê igreja para tudo. Você vê igreja para tudo. E muitas vezes você vê pessoas com vestuário, aleluias, totalmente inadequado para estar na casa do Senhor. Por quê? Porque aqui tem homens e mulheres de Deus. O nosso corpo não é para ser mostrado, muitas vezes, o que eu quero dizer, vocês sabem o que eu quero dizer. A igreja é santificação. A igreja é um lugar de adoração. A igreja é um lugar que você vem para prestar culto ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Não é lugar de você mostrar o corpo. Não é lugar de você chegar aqui, como diz o nosso pastor, aquele peito de pombo. A mulher ter uma vestimenta adequada. Porque, irmãos, nós somos adultos, todos somos adultos. Como Adão e Eva foram tentados, o homem é sujeito, a mulher é sujeita também de cair. Então nós temos que tomar maior cuidado. E aí Deus, aleluia, como diz aqui, não deve ser fragilmente coberto e ficar sujeito à exposição, como objeto de tentação e cobiça. Então, irmãos, é coisa séria. É coisa séria. O nosso templo é morada do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. O nosso templo, aleluias, ele tem esse dono, que é Jesus Cristo, que nos comprou com sangue. Então, esse corpo não pode ficar de qualquer jeito, porque pertence a Ele. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus queridos? Amém, glória a Deus. Aleluia. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, né? Amém. Elas estão bem. Pode perguntar, o presbítero Lorival está aqui. Oh, glórias. O padrão moral, segundo Deus, é mais elevado que o nosso. O subtópico 3. Eu só quero ver que antes de entrar aqui, eu quero enfatizar algo aqui. Aqueles que não pertencem a Cristo não têm o Espírito Cristo residindo neles. Que está em Romanos capítulo 8, 9. Portanto, seus corpos não são um templo do Espírito Santo, claramente. Então, a melhor coisa que podemos fazer por nosso corpo é transformá-lo em um templo para o Espírito de Deus. E fazendo isso, depositando nossa confiança e fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. No momento em que fazemos isso, a habitação do Espírito de Deus acontece. Nossa salvação é então selada, garantida. Está em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O Espírito Santo estará conosco para sempre, dado por Deus como seu penhor da herança futura do crente na glória. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. E aí, vindo para a revista, aleluias, glória ao Senhor Jesus. Propriedade e domínio. O detentor da propriedade deve ter também o domínio. Se pertencemos ao Espírito, devemos viver sob o seu domínio. Como enfatiza Paulo, nosso corpo é para o Senhor. Nosso corpo é dele.
Aleluia, glória ao Senhor. E não para as impurezas. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Aleluia. Glória. Somos membros de Cristo e templo do Deus vivente. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus. Olha, interessante. Por isso, o pecado contra o corpo ofende gravemente a santidade de Deus e produz terríveis sofrimentos. Quando isso acontece, somente um profundo arrependimento, sincero. É quando muitas vezes você entra em pecado, né? Quando você vem pedir perdão aqui a Deus. Olha, eu chamo o pastor, falo, pastor, eu quero pedir perdão, eu fiz isso. Só que você tem que estar arrependido. Quando você chegar aqui e pedir perdão, tem que estar arrependido. Não adianta você chegar aqui e pedir perdão e depois, lá na frente, continuar a mesma coisa. Do mesmo jeito. Não adianta nada assim. Tem que vir de coração, vir de dentro mesmo. Não, Deus, eu estou arrependido disso. Não vou fazer mais isso. Porque nós somos, o nosso tempo é morada do Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Então tem que estar, nós somos santos. Nosso tempo tem que estar santo para o Senhor. Eu sei que não é fácil. Vivemos um mundo difícil. Vivemos um mundo que cada dia mais está mudando. Cada dia mais as coisas estão acontecendo. Você vê muitas coisas acontecendo. E muitas vezes, se nós não enxergarmos, aleluia, nós caímos também. Amém, meus queridos? Então, quando isso acontece, somente um profundo arrependimento e sincera confissão conduz a uma verdadeira completa cura e restauração. Quando Jesus estava lá, aleluia, aquela mulher ia ser apedrejada. Foi falado aqui esses dias lá. Aleluia. Os seus acusadores estavam lá para apedrejar aquela mulher. Só que Jesus se abaixa. Escreve na terra. No barro. Glória a Deus. E Jesus fala, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Os acusadores daquela mulher fugindo todos. E aí Jesus fala para aquela mulher, vá e não peque mais. É isso o arrependimento. Vá e não peque mais. Glória ao Senhor. A sinopse. O corpo do crente pertence a Deus e deve ser santificado como templo onde o Espírito Santo habita. Qual é a santificação? Oração, jejum e ler a palavra. Oração, consagração, oração, jejum, consagração e ler a palavra. Aí você vai ficar isento. Mas se você não ora, se você não consagra a sua vida, se você não lê a palavra, você acha que a carne não vai ser predominada? Sim, a carne vai predominar. O Espírito fica... Aleluia. Tópico 2. O corpo como tabernáculo. Portador da presença. Uma das figuras aplicadas ao corpo, no Novo Testamento, é o tabernáculo. Paulo e Pedro usam essa linguagem metafórica. Estamos neste tabernáculo. Está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 4. Brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Está em 2 Pedro 1, 4, 14. Isso nos remete ao Antigo Testamento, ao tabernáculo de Moisés. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8, diz lá, eu sempre falei, eu enfatizo isso, quando o povo saiu lá do Egito,
Deus tirou o povo lá do Egito através de Moisés. Todos conhecem, todos sabem essa história. Deus leva o povo para o deserto. Automaticamente tem um sinal de Deus. Qual é esse sinal? A nuvem. A coluna de nuvem para guiar o povo. O povo não estava só. Aleluia. O povo tinha um guiador, que é nosso Deus. E quando essa coluna, aleluia, veio até o povo, como uma coluna vertical, de dia fazia sombra, refrigério para o povo, que era o calor era escaldante no deserto. E quando de noite era frio, automaticamente iluminava e aquecia o povo no deserto. E Deus, quando a nuvem ia, o povo ia junto. Quando a nuvem parava, o povo tinha que estacionar e armar suas tendas ali também. Só que, em determinado momento, lá na frente, Deus falou com Moisés. Falou, olha, faça o meu templo. Faça o tabernáculo. Para que eu possa estar habitando junto, através do tabernáculo. E aí Moisés, pela ordem de Deus, faz o tabernáculo. E esse tabernáculo é finalizado. É colocado os utensílios no tabernáculo. E o tabernáculo fez aliança. Deus fez aliança com Moisés. Aleluias. E ali, o tabernáculo feito, Deus habitava já no tabernáculo. Aleluia. A presença de Deus estava no tabernáculo. Aleluia. Aí tinha um sacerdote que ia no Santos dos Santos. Todos conhecem, todos sabem. Aí o que eu quero dizer com isso? Qual é, aleluia, o nosso corpo é o tabernáculo de Deus. É a presença de Deus. Aleluia. Nós somos o tabernáculo nos dias atuais. O tabernáculo, ele tem que estar limpo. O tabernáculo tem que estar 100% santo. 100% sem, aleluia. Muitas vezes, irmãos, como falei, a gente vinha carregado de tantas coisas. Mas Jesus nos tirou e nos limpou. Limpou a casa, fez uma varredura na casa, arrancou tudo que não prestava, que trouxemos do mundo, não prestava. Jesus tirou, foi para o mar do esquecimento. Os seus pecados lá atrás caiu no mar do esquecimento. Muitas vezes o inimigo, muitas vezes ele começa a colocar coisa na sua mente para você voltar lá atrás. Aleluia. Só que nós não temos que ver isso. Os seus pecados já foram esquecidos, já está no mar do esquecimento. Esse tabernáculo agora é puro. Esse tabernáculo agora é limpo. Aleluia. Como diz aqui, isso nos remete e solidifica o entendimento do corpo como portador da presença de Deus. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós. Olha que maravilha. Aleluias. O Todo-Poderoso decidiu viver em nós. Uma tão frágil habitação. Então, nós somos o tabernáculo de Deus. Jesus, Ele é o Deus. O Espírito Santo habita em nossas vidas. E é por isso que nós temos que ter santidade com Ele. Aleluias. Porque, como disse, já as coisas desta terra, coisas deste mundo, as coisas, aleluia, tentação deste mundo já não pertencem mais a nós. Agora, a partir de agora, o templo é de Deus. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. Amém, igreja, até aqui? Amém. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aí, nós vamos para o subtópico 2, tabernáculo e tricotomia. Foi falado isso daqui na primeira aula, né? Que corpo, alma e espírito, né? A analogia do tabernáculo reforça também o aspecto tricotômico do ser humano. A composição em 3 partes, assim como a edificação
edificação feita no deserto. Como foi falado no tabernáculo, compreendia o pátio, que era um espaço externo aberto, né? O lugar santo e o lugar santíssimo, um espaço interno, único, coberto, separado apenas por um véu, que era a parte onde o sacerdote ia, até a Arca da Aliança, a presença, lá não poderia entrar ninguém. Eu imagino hoje, não tinha ninguém vivo, Imagino hoje, antes, só quem poderia entrar lá, só o sacerdote. E o sacerdote carregava um sininho, uma corda, ele tinha que estar puro. Imagina os dias de hoje, irmãos. E hoje nós vivemos pela graça. Muitos ainda não compreendem o que é a graça. Favor imerecido. Eu não merecia estar aqui nesta noite. Você não merecia estar aqui sentado nesta noite. Nós não merecíamos estar aqui. Só que Jesus, ele achou graça. Foi pela graça que nós estamos aqui. É por isso que o nosso tempo tem que estar puro. Tem que estar limpo. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. O que lembra a tênue divisão entre a alma e o espírito. Quando o tabernáculo foi levantado, a glória do Senhor o encheu completamente. Assim é a presença do Espírito Santo na vida do crente. Enche-o em sua integridade, corpo, alma e espírito, os três andam juntos. Isso se torna ainda mais evidente nas gloriosas experiências pentecostais. Então, aleluia, o Espírito Santo, irmãos, ele habita num templo limpo. Aleluia. Tem muitos que estão dentro da casa do Senhor, que muitas vezes o seu templo não está limpo ainda. Precisamos ser limpos para a morada do Espírito Santo de Deus. O tabernáculo guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia, permanente e eficaz em nossa vida. Olha, eu antecipei, ó. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Que interessante, né? A nuvem se movimentava no tabernáculo. Aleluia. Eles sabiam que tinham que tirar todas as tendas, desarmar todas as tendas. E imagina o trabalho que tinha. Imagina o trabalho. Tantas tendas, tantos gados, tantas coisas, né, para eles levarem. Mas eles tinham que obedecer o guia, que era Deus. O guia aqui era Deus. Então, ó, a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz em nossa vida. Se a nuvem do Senhor que estava sobre o tabernáculo se levantava, os filhos de Israel caminhavam. Se não se levantava, permaneciam no mesmo lugar. Então, quando a nuvem parava, tinha que parar, tinha que estar ali, o povo tinha que ficar no mesmo lugar. Eles não podiam avançar sem a ordem de Deus. É assim as nossas vidas também. Aleluia. O nosso corpo, aleluia, o templo, o nosso corpo, tudo, aleluia, tem que ter ordem de quem? Do nosso Deus. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas fazendo as coisas no corpo sem a ordem do Senhor. E muitos, se você vê, eu falo de modo geral, pessoas fazendo coisas no corpo que não era para fazer. Só que vão prestar conta com o Senhor.
Você tem que cuidar do templo? Sim, você tem que cuidar. Do corpo físico, exterior, você tem que cuidar, sim, que é o templo. Eu vou falar mais na frente a respeito disso. Agora nós avançamos. Sexto, os filhos de Israel caminhavam, se não levantavam, permaneciam no mesmo lugar. Se sensível ao Espírito nos livra de olha aí para você ver. Ser sensível ao Espírito nos livra de decisões e movimentos errados em nosso viver diário. É melhor se, olha que interessante. É melhor seguir a nuvem, quer de dia ou quer de noite. Que está em Números capítulo 9, 21. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. É melhor seguir a nuvem, quer de dia ou quer de noite. Então tem momento, irmãos, não adianta. Aleluias. Este corpo pertence a Deus. Então as decisões não é minha. Não é eu que tenho que tomar decisões. É Deus, é o Espírito Santo que toma a decisão por mim. Se eu estou fazendo errado, o Espírito Santo automaticamente ele vai falar, não faça isso. E muitas vezes tem pessoas que são teimosos. Pessoas que muitas vezes são teimosos. Ah, eu vou fazer, o corpo é meu. Não é seu. Quem disse que o corpo é seu? O corpo, o nosso templo é de Deus. Glória a Deus. Apesar que este corpo, essa carcaça, um dia ele vai para a terra. Como foi falado, a alma sobe, espera, o espírito volta, o corpo vai para a terra, o espírito volta para Deus. Né? Como foi falado. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? Pode falar. Tem alguma pergunta? Amém? Podemos prosseguir? Glória a Deus. Cuidando do templo do Espírito. Olha, isso aí é um pouco de importância. Fugir da prostituição. O substantivo grego porneia, traduzido como prostituição em 1 Coríntios, tinha muito isso, as meretrizes, né? O Paulo falava. Paulo pregava em Coríntios a respeito disso. Referindo-se, tem um significado amplo, referindo-se à impureza, ara ou imoralidade sexual. No sentido geral, toda prática sexual, olha só, toda prática sexual fora do casamento está abarcada nesta expressão, ao usar o verbo fugir na voz ativa. Fugir de ou para longe. Tem que fugir disso. Como diz aqui, toda prática sexual fora do casamento. Muitas vezes, o que nós vivemos hoje em dia? Pessoas evangélicas, servos do Senhor, praticando ato sem ser casado. Isso é uma abominação ao Espírito Santo de Deus. Quando nós estávamos lá fora, nós não conhecíamos a Deus, não conhecia esta palavra. Nós éramos cegos. A gente fazia as coisas conforme o mundão faz. Mas automaticamente, irmão, se eu conheço a palavra, se nós conhecemos a palavra, então por que tem muitos ainda, aleluias, que faz ao contrário que a palavra fala? Então isso é abominável. Aí diz, Paulo aponta para a necessidade de ações concretas, que nos põem a salvo dos terríveis malefícios das impurezas sexuais. O que começa pelo cuidado com os olhos. Os olhos. O que vemos, como vemos, determina
se o nosso corpo será cheio de luz ou trevas. Que está em Mateus, abra a Bíblia em Mateus capítulo 6, 22 ao 23. Quem achar, leia. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será o seu sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será o seu fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembras de teu irmão, se tem alguma coisa contra ti. 6, 22 e 23, isso aí. Esse é o 5. Não, 6. É o 6. 6, 22 e 23. Capítulo 6 de Mateus. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ei, é melhor arrancar um olho e entrar para a glória só com um olho do que ter os dois. Não é fácil não, é coisa séria, irmãos. É coisa séria. As coisas de Deus é séria. Muitas vezes tem pessoas brincando de ser crente, brincando na casa de Deus, fazendo as coisas de qualquer jeito, fazendo o seu tempo de qualquer jeito, fazendo as coisas de qualquer jeito. Só que eu sempre falo, não adianta, ninguém se esconde diante do Senhor. Todos vão acertar conta com Deus. O que você fez de bem, o que eu faço de bem, o que eu faço de mal, o que eu olho, o que eu faço. Porque nós temos nossos olhos, nós temos nossa boca, nós temos nossos dois ouvidos, temos nossas mãos, nossa língua, nossos pés. Aleluia. Tudo forma um corpo, tudo forma um templo para adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Aleluias. Glória ao Senhor. Sentimos a graça de Deus aqui nessa noite. Se Deus quisesse simplesmente transmitir a ideia de que o Espírito vive dentro do crente, Ele poderia muito bem ter usado palavras como lar, casa ou residência. Mas ao escolher a palavra templo para descrever a morada do Espírito, Ele transmite a ideia de que o nosso corpo é o santuário ou lugar sagrado, no qual o Espírito não apenas vive, mas é adorado, reverenciado e honrado. Portanto, a maneira como os comportamentos pensamos e a maneira como nos comportamos, pensamos e falamos, os que deixamos entrar no templo por meio de nossos olhos e ouvidos, também se torna extremamente importante, pois cada pensamento, palavra e ação está à vista dele, embora ele nunca nos abandone. É perfeitamente possível entristecer o Espírito Santo. Ao instruir os Efésios a não entristecer o Espírito, Paulo disse a eles que livrem-se de toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados no meio de vós, bem como toda maldade. E aí, o templo, como eu falo, nós temos que ser livre de falácia. A palavra fala que nós temos que ter amor ao próximo. Aleluias. Tudo isso, o templo, aleluias, tem que estar 100%. Eu sei que às vezes é difícil, mas qual é a importância de ter uma varredura no nosso templo? É que, como disse, é na oração,
no jejum, na consagração e na leitura da palavra. Aí nós vamos ser livres disso. Por mais que vai ter, mas se eu... Irmãos, aquele que ora, realmente, aquele que ora, busca, sabe que tem tempo de ver essas coisas? De pecar? Aquele que consagra a sua vida, aquele que lê a palavra. Porque eu falo que a palavra é o receituário médico. A palavra é o receituário de Deus. Como disse uma vez aqui, aquele que é doente vai no médico, ele receita o seu remédio para aquela dor, para aquela doença. É assim também a nós. Aqui, ó, é um receituário espiritual. Tudo está aqui. Então, para quem ora, para quem consagra, para quem lê a palavra, não existe, aleluia, o pecado tentar, pode até tentar, mas vai cair por terra. Porque você ora, você consagra, você lê a palavra do Senhor Jesus. Glória ao Senhor. E mesmo, né, amigo, se ele tentar, a Bíblia diz resistir, ele vai fugir. Ele fugirá de nós. Agora tem pessoas que veem a tentação, nem está resistindo, já está pegando, né? Nem Tá. resiste, como que ele vai fugir? Mas não pode mesmo. Não é sério, irmãos. É sério, que pena que a hora já está avançada. Já estamos terminando. O Sinopse 3 diz assim: cuidar do corpo com santidade, disciplina espiritual e equilíbrio físico é essencial para honrar a presença do Espírito Santo em nós. A disciplina, o subtópico 2 do tópico 3 diz assim: disciplinas espirituais. Para uma vida espiritual plena como o templo do Espírito Santo, não basta que os membros do corpo deixem de ser instrumento do pecado. É preciso apresentá-los a Deus como instrumento de justiça. Qual é esse instrumento de justiça? É o culto e sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por meio do corpo que praticamos a mais importante disciplina da nossa vida espiritual. Como já falei aqui, ó. Como já antecipei, como o jejum, a oração e o estudo da palavra. Então isso, ó, que são fundamentais para uma contínua e fluente agência do Espírito de Deus em nosso interior. Ele nos guia em toda a verdade. Produz em nós o seu fruto, nos capacita para servir a Cristo e habita em nosso coração como o penhor de nossa eterna redenção. Então aquele que pratica a oração, aquele que pratica a consagração, aquele que pratica o estudo da palavra, aleluias, você fortalece o Espírito Santo. Aleluia. Você não tem nada, aleluia, para atrapalhar. Aleluias, porque você está consagrando a sua vida. Você está lendo a palavra, você está orando, você está jejuando, está fortalecendo. Então, fortalece o Espírito, enfraquece a carne. E o que nós temos que fortalecer? É a carne e o Espírito. Espírito. Isso aí, Espírito. O Espírito é que tem que estar sempre fortalecido em nossas vidas. Glória ao Senhor Jesus. Jesus, Eu parei aqui nele. disciplina corporais. O subtópico 3, as disciplinas corporais. Este é um contrassenso de ter o corpo como templo do Espírito Santo e trata sem o devido cuidado. Dentre eles, cuidados estão a quantidade e a qualidade de nossas alimentação. Às vezes se afirma em tom jocoso que crente não bebe, mas come muito. Isso é verdade, né? Isso é verdade. Aleluia, oh glória. Mas come muito. Não seria reflexo de falta de moderação de alguns. Além do aspecto alimentar, descanso
especialmente o sono e exercício físico também são importantes. Cuidados para o corpo e a mente. Então, irmãos, muitas vezes nós somos servos do Senhor. Não é porque nós estamos na igreja que nós temos que cuidar do templo. Às vezes, tempos atrás, eu sou muito pegado em doces. Agora que eu estou se livrando um pouco. Estou sabendo. Quando isso aconteceu? Aleluia. Tempos atrás, como diz aqui, não é porque nós estamos na casa do Senhor que nós não temos que cuidar do corpo físico externo. Nós temos que cuidar. Cuidar como? Boa alimentação, bom sono, bom exercício físico. Tempos atrás, o presbítero Norival, eu era mais gordo que eu era agora. Agora não estou muito gordo. Rapaz, antes eu era, meu Deus do céu, eu comia, né? Eu estava no outro ministério. Comia, não estava nem aí. Você estava com a cabeça com nada. Eu falava que a terra ia comer esse corpo. Um dia eu falava, a terra vai comer esse corpo. E até chegar um dia com uma irmã muito chegada nossa, na nossa casa lá, chegou pra mim e falou que eu tava muito gordo. Foi um tapa. Eu falava, foi um tapa na minha cara. Aí eu falei, não, a partir de agora eu vou começar a fazer exercício. Aí comecei a correr, comecei a caminhar, aí comecei a fazer exercício, alimentação, comecei a mudar. Então, irmãos, nós temos que cuidar, não é porque nós somos servos do Senhor que nós não temos que fazer um exercício. Não é como diz o pastor, né? Vai lá, faz uma academia, começa a estufar o peito, o braço, e não, eu faço academia, mas é não para físico, mais para melhorar, né, o físico. Porque a gente vai batendo a idade, nós vamos começando a ter idade, vai chegando a idade, daqui a pouco se você não fazer um exercício, se você não tem uma boa alimentação, se você não tem um sono bom, o seu corpo vai para baixo. Então nós temos que fazer exercício moderado, né? Exercício moderado, não para ficar bombado, não, né? Tem pessoas que vão para a academia, esquece e começa a fazer coisas que não agrada a Deus. Aí não adianta nada isso aí. Isso. Aleluia, oh glória. Além do aspecto alimentar, olha, um bom descanso, um sono, exercícios físicos também são importantes cuidados para o corpo e a mente. Cabe nós também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Principalmente nós homens, é muito difícil a gente ir no médico fazer, eu preciso fazer uma bateria de exame. Nós precisamos fazer uma bateria de exame, tanto homem como mulher. Não vai passando dias, meses, anos, e nós não somos livres. Nós servimos a Deus, nós estamos no mundo, mas nós somos sujeitos a adoecer, nós somos sujeitos, né, a ficar doente. Então nós temos que cuidar deste corpo. Então o corpo, nosso templo, a morada do Espírito Santo, tanto interno como externo, tem que estar 100%. E aí por isso que a disciplina corporais, né? Cabe nós também fazer uso regular dos meios de saúde preventivos e curativos disponíveis. Então, irmãos, aí está o segredo de o nosso templo ser bem sarado, curado. Então vamos livrar. Uma unção, né? O corpo tem que estar preparado, senão você não aguenta. Isso aí. Na hora da carga da unção você cai, se você não está preparado. É isso aí. É uma coisa. Mas é verdade. A gente brinca, fala, mas é verdade. É por isso que eu falo, vale a pena se dedicar, vale a pena você cuidar do templo morado do Espírito Santo de Deus, porque é muito bom, irmãos, você
aleluias, cuidar do que é de Deus. Como eu falei, o nosso templo, o nosso corpo não é nosso, pertence a Deus. Então tudo tem que estar moderado 100% para o Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. E a conclusão diz assim: corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos. Aí, como foi falado aqui, corpo e mente saudáveis nos tornam mais dispostos para adorar e servir a Deus. Aleluia. Que vivamos de maneira sábia e equilibrada, como templo do Espírito, um elevado privilégio, fruto da graça de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, que possamos cuidar deste templo, que possamos cada dia mais zelar deste templo, porque nós vamos prestar conta com Deus, aleluia, de tudo, aleluia, porque é aqui que está, que o Espírito Santo trabalha, é aqui que Ele mora, e lá irá morar tanto na minha vida, na sua vida, até a volta dele, Glória a até a Deus. volta de Jesus Cristo. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vós. Continue sempre, aleluias, no intuito de estar orando, buscando mais o Senhor Jesus, porque o inimigo não está brincando, o diabo não está brincando. Cada dia ele solta a seta. Então, se nós não orarmos, se nós não consagrarmos, se nós não ler a palavra, nós vamos cair. Nós caímos. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. As palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que a cada dia mais e mais possamos purificar o nosso corpo como templo e morada do Espírito Santo de Deus, com jejum, oração, palavra, a cada dia mais e mais buscando o que é dos altos céus, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou para nós e é de graça. Amém?